Bom dia a todos os alunos, professores do Estado do Piauí. Vamos iniciar novamente mais um dia de papear, hoje com um tema importantíssimo e muito atual. Eu espero a participação de vocês, tá bom? Pelo chat. Nós temos uma equipe toda lá na SEDUC aguardando as perguntas. Vou estar aqui acompanhando e falando com vocês, tá certo? Tirem todas as suas dúvidas, se comuniquem. Hoje o nosso tema é meio ambiente. Direito de ter, dever de cuidar. E aí nós temos aqui hoje o profissional Fernando Damasio. Ele é técnico em agropecuária, ele é formado em biologia, professor de biologia, e ele é youtuber também. Ele tem um canal, vocês podem acessar, o nome do canal é Da Roça, e lá ele traz muitas dicas que têm a ver com tudo que nós vamos conversar hoje. Como preservar o meio ambiente, como produzir sem prejudicar, como viver bem. E aí a gente vai perguntar para ele, ele vai nos falar, tá bom? Participem do link, vai ter também o link do canal, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E lá no chat tirem todas as suas dúvidas. Nós vamos estar à disposição, tá bom? E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Fernando, primeira dúvida que muitos de vocês podem ter e devem ter é por que ele escolheu, lá atrás, no ensino médio, fazer o curso técnico em agropecuária. O que levou ele a tomar essa decisão? Né? O que motivou? Qual o interesse dele por essa temática? Bom dia, Fernando, bem-vindo. Bom dia a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui para fazer essa conversa, né, que sempre nos empolga, e é importante que a gente fale muito sobre o assunto. Eu sou Fernando Damasio, a Ana Carolina já me apresentou, sou técnico em agropecuária, formado pela Escola Família Agrícola do Soinho, e sou biólogo formado pela Universidade Estadual do Piauí. Quando eu estava cursando o curso técnico em agropecuária, a gente tinha sempre situações de bastante embate com os professores das áreas técnicas, né? Que são os agrônomos. Eu não estou aqui questionando a agronomia, pelo contrário, incentivo e convido todos, é um curso excelente, né? Hoje eu trabalho com agrônomos que estão nessa mesma linha que eu incentivo que as pessoas pratiquem a agricultura, que é a agricultura regenerativa, né? A agricultura que cultiva sem prejudicar o meio ambiente, pelo contrário, tentando consertar aquilo que a gente já degradou, né? Mas aí, quando a gente está cursando, né, nós temos os professores das áreas técnicas que vão nos ensinar a cultivar, e aí eles vão nos ensinar que durante o cultivo tem as pragas, né, tem os desafios. E na aula de biologia, o que a gente via? Que na cadeia alimentar, que no equilíbrio ecológico, todo ser vivo tem um papel no meio ambiente. Então, eu sempre fui uma pessoa questionadora, mas por que esse animal é considerado uma praga? Por que ele vem destruir o cultivo? Por que a gente não trabalha tentando compreender os sistemas, né? E aí toda essa inquietação que a gente sempre conversava com os professores me levou a pensar em algo mais amplo, né? Eu não queria só olhar como produzir o milho, arroz, o feijão, a horta. A ideia era a gente entender como funciona a vida, como são os sistemas e, a partir daí, conseguir produzir de acordo com aquilo que o sistema natural já tem a nos oferecer, né? E aí a gente optou por fazer o curso de biologia ao invés do curso de agronomia. Hoje nós estamos aqui praticando agricultura, né? Uma agricultura que a gente chama de sintrópica, né? Uma agricultura que olha os sistemas e tenta trabalhar de acordo com aquilo que os sistemas nos oferecem de recurso, né? E tem todos os seres vivos como parte integrante desse sistema. Quem, como eu, quiser entender um pouco mais do que é agricultura sintrópica, dê uma olhadinha no canal, pode pesquisar, que lá ele explica detalhadamente, certo? E aí ele já me explicou a segunda pergunta que eu ia fazer, por que a decisão por biologia, né? Então, se você está aí decidindo sua profissão e acha interessante essa área da agricultura, acha interessante trabalhar e produzir preservando o meio ambiente, dá uma olhadinha nos cursos que são ligados à área da agricultura, tá bom? E dentro do que você falou, Fernando, é possível produzir sem agredir o meio ambiente, fazer isso conciliando, ou para produzir eu preciso realmente desmatar?
Como que essa questão é vista hoje em dia? É vista, por exemplo, como profissionais como você. Então, a dinâmica natural, a gente cresceu ouvindo por muitas pessoas que nós temos um embate, né? Ou a gente precisa cuidar do meio ambiente, mas precisa de áreas para produzir alimento para a nossa sobrevivência. Então, algumas áreas precisarão ser degradadas, ser desmatadas, né? E nós vamos interferir nesses sistemas. Isso aí é uma retórica que sempre a gente tem ouvido e ainda escuta por algumas pessoas, né? Outra questão que a gente sempre escutou nos embates, quando a gente vai falar sobre meio ambiente, é que a gente precisa gastar, a gente precisa investir, né? Então vamos ter que ter menos margem de lucro na produção para que a gente possa degradar menos o meio ambiente. E a grande verdade é que quando a gente estuda, quando essas questões evoluíram na discussão e nos estudos científicos, nós percebemos que não é verdade. A maior parte das pessoas que acreditavam que nós vamos gastar mais para produzir ambientalmente correto ou regenerando o meio ambiente, a gente teria que abrir mão de lucro, né? E não é isso que na prática a gente encontra, né? Nós temos sistemas como a agrofloresta, que são sistemas muito rentáveis, né? Produz diversificado, produz muito mais do que as monoculturas e regeneram o meio ambiente, produz dentro do momento da agrofloresta, desde a horticultura, ali na fase de placenta, até a madeira, na fase clímax, né, da agrofloresta. Então, nós produzimos muita coisa que é necessidade humana, sem precisar regenerar. Plantando floresta, e a gente sempre diz, a agrofloresta a gente também planta água, né? Porque quando a gente garante que as áreas não serão descampadas, totalmente desmatadas, nós estamos atraindo também para essa região uma grande quantidade de umidade que vai trazer mais chuvas, que já entra em uma outra questão, que é a questão climática, né? O efeito do desmatamento e do reflorestamento das áreas. Então, assim, para ser bem claro a pergunta, é possível sim produzir sem degradar, é possível produzir regenerando o ambiente. Uma dica rapidinho para vocês, tá bom? Antes da gente continuar aqui com o Fernando, lá no chat, lá em cima, vocês vão encontrar o link do canal da Roça, tá bom? Então, se você gosta desse tema sobre o meio ambiente, como produzir sem degradar, como eu posso produzir na minha casa, eu posso produzir no jarro, se eu moro no apartamento, tudo isso você vai encontrar lá. Lá no chat tem o link lá em cima, tá? Você pode dar uma olhadinha, clicar que ele vai te levar direto para o canal da Roça, tá bom? E aí a próxima pergunta que eu tenho a fazer é como eu, enquanto estudante, enquanto professor, enquanto gestor de uma escola, o que é que eu posso fazer na minha casa, na escola, no local de trabalho, numa praça pública, né? O que é que eu posso fazer para ajudar a preservar o meio ambiente, né? Ou para pelo menos não agredi-lo mais, né? Qual a dica que você pode dar? A questão ambiental é uma questão muito abrangente, né? Nós precisamos pensar no todo. Se a gente olhar, nós temos todas as outras espécies, elas estão vivendo de uma maneira integrada, elas têm um papel no ecossistema, né? Nós temos uma cadeia onde é produzido toda a energia e a matéria do sistema, né, pelos seres vivos produtores, né? Vocês devem ter visto já nas aulas de biologia, né, que a cadeia alimentar inicia sempre com uma planta, com um vegetal, que é produtor, tanto vai produzir energia através do processo de fotossíntese, como a matéria, né? Todas as moléculas orgânicas que vão estar construindo ao longo da cadeia. Depois vem o consumidor primário, que são os herbívoros, secundários, que são carnívoros, depois terciários, que pode ser um carnívoro ou onívoro, dependendo da cadeia. E essa cadeia vai sempre terminar com os decompositores, que são bactérias e fungos que vão fazer o trabalho inverso daquele trabalho dos vegetais. Ele vai pegar a matéria orgânica, e a gente chama decompor, quebrar essas moléculas e fazer com que essa matéria se torne novamente inorgânica e entre na cadeia, e isso vai retroalimentar o ciclo, né? Que as plantas vão novamente aproveitar essa matéria e vão construir nova matéria orgânica e assim sucessivamente, né? Os seres humanos, eles são
nós constituímos uma espécie que nós saímos um pouco dessa regra, né? Se a gente observar, todos os outros seres vivos, eles produzem a matéria e doam toda essa matéria novamente para entrar no ciclo. Mas nós somos uma espécie que produzimos resíduos que ficam anos, até milhares de anos depois que nós deixamos de existir na face da Terra, né? Eu cito aqui o plástico, né? O plástico é um grande problema da humanidade, porque essa garrafinha PET que às vezes a gente vê jogarem para fora de um ônibus, da janela de um ônibus, de um carro, coloca na rua os copinhos descartáveis de plástico, enfim. O plástico é um grande problema, porque ele leva milhares de anos para se degradar. O vidro também não se degrada assim tão facilmente, alguns tipos de metais. Então, assim, nós produzimos resíduos e chamamos de lixo, e ainda dizemos que vamos jogar fora quando não existe fora. Só existe o planeta, né? Não vai sair do planeta, então vai continuar aqui. Então, isso já é algo que a gente precisa repensar na civilização humana. Nós precisamos compreender que há um sistema e há uma cadeia, e nós precisamos estar dentro do sistema. Quando a gente passa a pensar assim, você já começa a levar muito mais em conta a possibilidade, primeiro, de utilizar coisas que são degradáveis, que vão levar menos tempo para voltar ao sistema natural, né? Isso é já uma coisa importantíssima. E aí você evita o plástico, por exemplo, nós temos a opção do papel. O papel é feito de celulose, é da madeira, né? Então, ele é renovável, né? É possível ele vai se degradar, vai voltar ao sistema e você pode produzir mais madeira, né? Então, papel é uma opção. Ou a própria madeira, né, que tem sido utilizada em mais matérias, por exemplo, escova de dente de madeira, né? Essas questões, porque são materiais que vão se degradar mais facilmente e retornam ao sistema. A outra coisa importante que nós precisamos pensar é na possibilidade do reuso, né? A matéria ela não pode ser tão descartável assim, né? Se a gente pensar de forma lógica, a natureza ela nos ensina que é uma aberração você ter material chamados descartáveis, né? Porque os descartáveis não são biodegradáveis. Então, o que acontece? Eu estou gerando um amontoado de resíduos que ficará lá por muitos anos depois que eu desaparecer da Terra, né? E aí entra, né, em toda essa questão, desde a fralda descartável, né, a copos descartáveis, a canudos, que são causam sérios problemas ambientais. Nós chegamos ao absurdo de termos palitos de dente feitos de plástico, né? Então, assim, a sociedade realmente precisa pensar na possibilidade do reuso. Então, quando a gente cria materiais que podem ser utilizados muitas vezes, nós diminuímos a quantidade de material que vai para os lixões, para os aterros sanitários, né? Então, por exemplo, uma das medidas ambientais legais é não comprar material de limpeza doméstica em garrafas pequenas, porque se você comprar, por exemplo, sabão em uma garrafa de 1 litro, sabão líquido, você vai ter a cada litro uma garrafa. Se você comprar uma garrafa de 5 ou 10 litros de sabão, somente quando você usar 10 litros desse sabão vai ter um recipiente. E um recipiente que pode ser utilizado, tá aí o link, né, do canal da Roça, aí no chat, aí acima, se você quiser acessar, que mostra várias opções. Você pode fazer dele vaso, você pode produzir adubo líquido, você pode utilizar de diversas formas esses recipientes maiores, né? E aí você já pensou em não produzir matéria para ir para o lixão, tá? E a outra questão é reciclar, né? Nós precisamos entender que o material precisa ser utilizado o máximo possível. Então, nós temos que reciclar aquilo que nós utilizamos para que a gente não continue extraindo nova matéria da natureza, né? O plástico, eu chamo a atenção aqui, muita gente não atentou para isso, mas o plástico é feito de petróleo, né? Então, nós estamos extraindo petróleo, que é um recurso finito, né? Uma hora ele vai acabar, e produzindo matérias que ficam aí por anos e anos e anos. Então, se eu pego essa matéria que já foi usada e faço um novo objeto, é muito melhor, incomparavelmente melhor, do que você desperdiçar esse material, né, e colocar em um amontoado de resíduos.
Isso serve para metais, né, como as latinhas de refrigerante, de bebidas, né? Quando você recicla, você tanto está reaproveitando material, como você está, de uma forma geral, né, depende do sistema de reciclagem, economizando água e energia. Tudo isso é fundamental. Então, assim, é possível, né, mas a gente precisa repensar as relações humanas, né? Nós temos que entender os sistemas, né, e tentar compensar esses nossos desperdícios da atividade humana para que o planeta tenha condições de estar aí podendo nos receber por mais tempo, né? Muito bem. Gente, veja numa só fala quantas dicas importantes e interessantes, coisas do dia a dia, que muitas vezes a gente pode não ter ainda atentado para esse fato, né? O uso excessivo que a gente faz de produtos que são conservados em garrafas, em galões de plástico, e como é que a gente pode ajudar, mas eu não consigo, do dia para a noite, fazer com que isso mude na indústria, no supermercado. Mas eu posso estar reutilizando, como foi sugerido pelo professor Fernando, aquilo pode se transformar num jarro. Tem muita gente que usa para fazer trabalhos manuais, né? Para fazer enfeites, para fazer quadros. Então, aprender a reutilizar e a reciclar quando possível. Isso é maravilhoso, né? Agradeço aqui a participação da Karina Leal, do Eugênio Monte, aqui no chat, dando bom dia, acompanhando a gente. Eles já são seguidores também do canal da Roça. E se vocês quiserem dicas como essa, é legal estar acompanhando. Eu falei que tem uma equipe, gente, lá na Seduc, acompanhando o chat, me mandando as perguntas, o alô de vocês, fiquem à vontade. Mas nós temos também uma equipe maravilhosa aqui no canal Educação, que nos dá todo o suporte, né? Não somos profissionais da área de televisão, mas eles conseguem nos orientar, nos acalmar, e estão por trás da câmera dando todo esse suporte para que um tema tão importante quanto discutir o meio ambiente chegue até vocês, tá? E hoje quem está acompanhando a gente ali atrás é o Daniel. Eu vou pedir para o Daniel colocar um vídeo sobre a pitaia, tá? Que vai falar um pouquinho Da de como roça. você pode produzir, porque o Fernando ele mora, depois ele pode falar um pouquinho, em um assentamento, então ele tem área de produção, mas talvez você que está assistindo, você mora num apartamento, numa casa pequena, como é que você pode fazer? É uma dica rapidinha. Como eu faço para minhas plantas florescerem? Essa dica vai tanto para plantas ornamentais, como essa linda rosa, como para plantas produtivas. Quando a gente consome uma banana, a gente às vezes se esquece de que é uma fonte inesgotável de um maravilhoso nutriente, o potássio, que é o responsável para ajudar a florescer as plantas. Então, não jogue fora suas cascas de banana. Você pode colocar em uma garrafa. Para 1 litro d'água, a gente utiliza casca de 3 bananas. Como essas eram pequenas, eu coloquei casca de 6 bananas. Completa com água, sem encher totalmente a garrafa. E aí nós podemos fechar bem e agitar todos os dias, durante 7 dias. Não se esqueça de deixar a tampa um pouquinho aberta para o ar escapar quando ela estiver em repouso, tá bom? E aí você pode irrigar sua planta com essa água e dessa forma você terá lindas flores. Então, nós vamos ver ainda do pitaio, tá? Eu é que chamei o vídeo na posição errada. O que vocês acabaram de assistir foi uma dica de reaproveitamento. Até o alimento que a gente come, a gente pode estar aproveitando. Vocês viram que numa só dica, o Fernando reaproveitou a casca da banana, reaproveitou uma garrafa PET que seria descartada e produziu, no caso do vídeo, flores maravilhosas. Mas esse adubo também pode ser utilizado para plantas, não é isso? Para todo tipo de planta que você produzir. Inclusive, a gente utiliza lá em casa. Uma outra dica, facinho e rapidinho de você fazer, lá a equipe a qual eu trabalho, lá na Seduc, que é de mediação de conflitos escolares, a gente já assumiu esse papel. Passo a dica para você, gestor, professor e aluno. Não vamos utilizar o copo descartável. Como o Fernando bem falou, não existe o descartável, né? O copo de plástico ele demora anos e anos para decompor. Então, cada um leva o seu copo de casa e a gente utiliza o mesmo copo, certo?
E para as visitas, a gente pode ter também copos que depois a gente vai lavar e reutilizar. Só assim a gente já está dando uma contribuição enorme ao meio ambiente. Fica a dica. Fernando, eu queria saber de você como foi que surgiu a ideia do canal da roça. Você é técnico em agropecuária, você estudou biologia, é professor, trabalha toda essa área de produção, né, sem degradar. E por que te surgiu essa ideia de fazer um canal onde você fale a respeito disso com as pessoas? Então, só retomando um pouquinho a questão do reaproveitamento do alimento, né? O adubo orgânico, né, os resíduos orgânicos da nossa casa representam metade, em média, né, as famílias, isso não é igual para todas as famílias, mas em média metade dos resíduos produzidos por uma família. Tá? E esse resíduo orgânico, ele precisa voltar aos sistemas, né? Lembra lá que eu falei da floresta, né? A floresta que retroalimenta o sistema com a matéria orgânica produzida pelos vegetais e o restante da cadeia. E nós, na nossa casa, nós temos as sobras, né? Aqueles resíduos orgânicos que representam metade daquilo que vai para o aterro sanitário ou até para lixões, né? Que é mais complicado ainda. E aí, se a gente começa a utilizar toda essa matéria orgânica para a produção de alimento, nós já estamos tirando do ambiente metade do resíduo que a gente ia produzir. Então é importante. No canal da roça tem justamente esse vídeo, né? Eu fiz da casca de banana, a gente utiliza a borra de café e todas as outras sobras da cozinha, tá? Tudo aquilo que sobra que é orgânico que pode ser aproveitado, né? Como composto orgânico e terra vegetal, tá bom? Então, assim, o canal da roça. Como foi a ideia do canal da roça? Eu sou biólogo, né? Sou formado, tenho licenciatura plena em biologia e geralmente passo nos concursos, estou na sala de aula de biologia, né? Só que na sala de biologia a gente fala muito de meio ambiente, então a gente sempre dialogou muito com os estudantes sobre essas questões. E as provocações tanto das famílias, a gente trabalha no sistema de alternância que tem muito contato com as famílias, né? E são famílias de agricultores, de pessoas da zona rural. Sempre pediam, Fernando, a gente queria mais informações sobre isso, a gente queria que você desse aula também sobre isso, sobre a agricultura sintrópica, que é a agricultura que parte do ensino da floresta para que a gente aplique no sistema produtivo, né? Então, eu não tinha muito espaço, né, na sala de aula para estar trabalhando isso. Então, o que a gente fez? A gente fez o canal para poder estar conversando exclusivamente sobre agricultura, né? E a gente começamos com a agricultura sustentável, que é um ponto. A agricultura sustentável é aquela que não retira muitos recursos da natureza, daí o nome sustentável, né? A gente consegue produzir sem degradar e sem extrair muitas coisas da natureza. O mais conhecido, vocês conhecem, mas é muito abrangente, é a agricultura orgânica, que não usa agrotóxicos, nem adubos químicos, mas a agricultura sustentável tem mais coisas envolvidas, né? E hoje a gente já fala de agricultura regenerativa. Só não consumir o meio ambiente não é mais suficiente, porque já há muita degradação. Nós já pagamos um preço muito caro por aquilo que a humanidade degradou. Então, o que nós precisamos é reconstruir, regenerar essas áreas. Daí surgiu a agricultura regenerativa, né, que é aquela que a gente trabalha. E aí a ideia do canal é justamente estar repassando isso para todas as pessoas. Como nem todo mundo tem terra, nem todo mundo é do interior, a gente também faz material para pessoas da cidade, como compostar esses resíduos, como fazer terra vegetal. Você não precisa gastar muito dinheiro para ter plantas em casa, você pode ter vasos com plantas, vasos que você vai reaproveitar material para fazer esses vasos, você pode fazer o seu adubo, você pode fazer a sua terra vegetal, pode escolher o que plantar, tanto plantas ornamentais como hortaliças, por exemplo. Muita gente tem no vaso alface, tomate, coentros, cebolinha, né? Você tem as opções, tem a pitaia, né, que você vai mostrar o resultado de um cultivo de pitaia que a gente fez a gente multiplicou em vasos, né? E você depois pode escolher se vai produzir em vaso ou se você tiver terra, você pode levar ao solo. Então, assim, a ideia é mostrar que todos nós podemos produzir e todos nós necessitamos desse contato com o mundo natural para que a gente possa constantemente estarmos nos lembrando que nós fazemos parte de um sistema, né? Nós não podemos nos dividir desse sistema, porque quando eu penso
que eu sou um ser à parte desse sistema, que eu não faço parte da natureza, vai acontecer o que a vida moderna estava nos fazendo, uma vida consumista que não leva em conta a produção de resíduos, né, que vão ficar aí e já criam sérios problemas a gente. A vida humana fica ameaçada por esse estilo de vida separado, né? Então, a nossa ideia é demonstrar que nós fazemos parte de um sistema e você tendo plantas, você tendo contato, você tendo o prazer de consumir aquilo que você produziu, mesmo que em pequena escala, em vaso, né? Você vai estar tanto fazendo terapia, muita gente durante a pandemia usou isso para conseguir ficar ali dentro de casa ou com menos atividades, né? Ali como terapia mesmo, mas você também vai ter o prazer de colher aquilo que plantou, vai ter o prazer de saber que o que está lá, né, que não tem veneno, que não tem material estranho, porque foi você que cultivou, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida nesses sistemas, eu acho que todo mundo precisa ter acesso. A ideia do canal foi essa. Muito bacana, muito bacana. O Pedro, lá no chat, o Pedro está dizendo: o canal da Roça é excelente, recomendo por demais. Obrigado pela participação, Pedro. E o Valdir Santos mandou um recadinho que o Lucas está assistindo também. O Lucas é o filho do Fernando, que hoje está fazendo 5 aninhos. Parabéns, que o Papai do Céu te abençoe. Manda aí um recado para o Lucas. Parabéns, meu filho, papai te ama. Então, vamos lá. Seguindo, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouquinho, enquanto educador, enquanto técnico em agropecuária, enquanto produtor, enquanto youtuber, qual a importância que você considera da educação ambiental nas escolas? Fundamental, né? Sem a educação ambiental nas escolas, eu sempre digo, quando a gente olha para a sociedade hoje, a gente precisa ser muito otimista para acreditar na sociedade quando a gente está discutindo as questões ambientais, porque nós estamos aqui conversando, mas se você sair aqui, você vai à rua no caminho de casa, você se depara com pessoas que ainda jogam os resíduos produzidos pela janela do carro, pela janela do ônibus, compra uma garrafa d'água no centro de Teresina, porque a gente realmente precisa se hidratar, consome e vai para o chão, né? Então, é algo realmente complicado, porque a gente está falando sobre o meio ambiente, temos muitas informações, mas você vê que muitas pessoas ainda não têm consciência da importância de que cada um precisa fazer a sua parte, né? É fundamental, a educação ambiental é necessária, porque na escola as crianças, os jovens, os adolescentes, né, eles são mais ativistas, né, do que nós adultos. Então, a gente parte do pressuposto de que eles vão cobrar mais da sociedade. Eu sempre digo, o jovem não é o futuro, ele não é o amanhã, né? O jovem, ele é protagonista, porque ele está lá nas casas, ele está inserido nas atividades, muitos já iniciando sua vida profissional, e esse pensamento diferente é fundamental. Eu acho que é o caminho que nós temos para nos levar a essas reflexões, né? É muito importante entender que aquele papelzinho do bombom, da balinha que você colocou na rua, ele pode engasgar uma tartaruga marinha, né, lá no mar, aquela coisa que você acha linda, maravilhosa, e não sabe que você, com um canudo ou um papel, você está matando, né? Então, assim, essas consciências, a gente conta muito com você, adolescentes, jovens, que estão nos vendo, e nós contamos que a sociedade vai se renovando e isso precisa ocorrer a partir da escola, sempre, né? A educação é fundamental em qualquer aspecto que a gente pensar, né? É isso aí. Então, olha só a responsabilidade, né? Nós, enquanto formadores de opinião, enquanto professores, mas principalmente de você, jovem, que está aí do outro lado assistindo, né? De você entender e abraçar as ideias, porque aqui, é nesse mundo que a gente vive, é interessante o que o Fernando colocou, não existe o lado de fora, né? Quando a gente diz vulgarmente que vai jogar fora, a gente está gerando lixo, né? A gente não está jogando fora, porque está tudo aqui no nosso planeta, né? E no dia a dia, vou pedir mais uma dica importante para o Fernando, que está trabalhando diretamente, como nós queremos
e buscamos sempre melhorar, é importante a gente ouvir essas dicas. No dia a dia, o que a gente pode fazer, Fernando, para ter um impacto positivo no meio ambiente, né? Você já deu algumas dicas bacanas, como reutilizar as embalagens plásticas, né? E reaproveitar ou reciclar, reutilizar ou reciclar, né? Importante, muito importante esses R's. Mas, além disso, eu lá na minha cidade, eu moro no interior, o que eu posso propor, o que eu posso provocar, né, na cidade que possa ter um impacto positivo para o meio ambiente, ou mesmo na minha casa? Então, todo mundo participa, né? A gente tem que cuidar da nossa casa. O planeta é nossa casa, né? Nós precisamos obrigatoriamente cuidar dela, porque nós só temos ela, né? Eu ainda não tenho conhecimento de pessoas vivendo em outros planetas, né? A gente mal chegou na Lua, né? Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu tenho repetido isso porque é bem por aí. Tem que se sentir parte de um sistema. Eu acho que a partir do momento que você concebe essa ideia, não é aquela cobrinha, aquele lagarto, aquela mucura, aquela árvore, aquela fruta, somos nós. Somos os seres vivos. E nós estamos dentro de um sistema. A partir do momento que eu compreendo isso, eu vou também participar desse sistema de forma que eu colabore com o sistema e receba também os benefícios de estar dentro desse sistema. Então, aí a gente começa a pensar melhor. Primeiro, diminuir a produção de resíduos o máximo possível. Gente, eu falo resíduo ao invés de lixo, porque lixo nos remete a uma ideia de que não tem mais jeito, não vai ser aproveitado. E os estudos mostram o contrário. 90% daquilo que se chama de lixo são resíduos aproveitáveis, que podem ser reciclados, né, seja compostado, né, no caso da matéria orgânica, eles podem ser reciclados pela indústria, no caso do plástico, vidro e metais e outros, né, papel, e podem ser também colocados nos sistemas de outras formas, né? Então, 10% não dá para aproveitar, né? Nós temos alguns resíduos que realmente ainda são um desafio. Mas olha só, se a gente reduz 90% daquilo que produz, então pensar em reduzir a sua produção de resíduos, economizar água, economizar energia elétrica, porque para produzir energia elétrica a gente utiliza recursos ambientais, né? No Brasil, prioritariamente, é produzido pela força das águas, das hidrelétricas, né? Então, se eu preciso produzir mais energia, eu preciso inundar mais áreas, preciso degradar mais áreas, produzir mais carbono, né? E, então, a partir do momento que você compreende que você precisa consumir somente o necessário, você já está fazendo muito a sua parte. Depois é que a gente pensa no mais amplo, né, que são as políticas públicas. Aí você vai passar a escolher representantes que também pensam como você, que pensam nessa área, que são defensores da energia renovável, né, que são... Então, primeiro a gente cuida do nosso, primeiro a gente tem que fazer nossa parte, depois a gente vai trabalhar as questões mais amplas, né? No caso do agricultor, o Canal da Roça traz várias dicas para você produzir degradando menos ou regenerando, tá bom? Beleza, então a gente começa de lá de dentro de casa, né? Fazendo a lição de casa, literalmente, do micro para o macro. À medida que a gente vai crescendo, né, em atitude nesse sentido, a gente também se posiciona para cobrar mais. E aí, o Fernando tinha citado anteriormente a questão da produção, né? Vou pedir para o Daniel de novo, que está lá atrás, fazendo tudo dar certo. Daniel, coloca o vídeo da pitaia para o pessoal ver, bem rapidinho também, são as dicas rápidas que você também encontra lá no canal, e para você ver como é possível produzir em pequenos espaços ou em grandes espaços. Pode soltar, Daniel. Olá, meu amigo, minha amiga do Canal da Roça. 1 mês e 1 semana depois de plantar a pitaia, tá? Já tá aqui, ó, em sol pleno. Teresina é um sol para cada um, meu povo. Aqui é sol. Olha aí, ó, como estão. Estão bem verdes, estão ótimas. Algumas já começaram a sair os brotos, tá? Esse aqui com 30 dias saiu. Lembra que eu falei? De 30 a 60 dias, né? Mas várias delas estão sinalizando que logo vão sair brotos. Só tem gemas. Inclusive a gema apical, provavelmente essa estaca aqui era do final do galhozinho. Essa aqui que foi plantada
separado também, já em um vaso diferente. Ó, também era uma gema apical que está brotando. Se você não viu o vídeo, como plantamos essas pitaias, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Não perde, vai lá dar uma olhadinha. Pitaia super fácil, todos os detalhes. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Um abraço a todos. Então, gostaram da dica? Viu como é possível? Vou até dizer, lá ele tem um espaço grande, mas se você tiver assim uma varandinha no seu apartamento, um cantinho, um corredorzinho lá na sua casa, você consegue produzir também, tá bom? E aí eu queria que o Fernando nos falasse um pouquinho qual o impacto da educação ambiental na vida em sociedade. Beleza, a gente vai investir, a gente vai discutir educação ambiental lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, né? E quais impactos disso na vida em sociedade. Porque essa criança, esse jovem, você, estudante, você está interagindo com essa sociedade, está construindo essa sociedade, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho dele, que é professor de ensino médio, né? Como é que ele sente isso? Como é que ele percebe isso? Professor de ensino médio do curso técnico em agropecuária, na Escola Família Agrícola do Soninho, onde eu me formei técnico em agropecuária, né? Então, assim, a gente trabalha na escola, a gente trabalha no canal, eu estou dizendo porque são muitas pessoas trabalhando nessa área, não dá para ser um trabalho solo, né? A gente não detém todas as informações também, porque está se estudando, se pesquisando e evoluindo diariamente, constantemente, porque é necessário que a gente compreenda essa dinâmica, né, e esses sistemas e repense a sociedade como a gente pode fazer isso. Então, nós estamos, na verdade, num diálogo de reconstrução. E aí a importância da participação da sociedade, porque todo mundo precisa, primeiro, compreender que é importante fazer o dever de casa, né, começar a cuidar das ações, aquelas ações que diz respeito a você, né? Precisa por você. Se você vai escovar o dente e a torneira fica aberta o tempo todo, você não está colaborando, né? Enquanto você não está lavando a boca ou as mãos, a torneira fechada. Se você vai tomar banho, toma um banho de meia hora com o chuveiro lá, tá caindo água, essa água é um recurso finito, uma hora acaba, né? Você vai ensaboar, desliga o chuveiro, se ensaboa, liga para tirar o sabão. Então, essas pequenas coisas dizem respeito a cada um, né? É algo pessoal. Mas o conjunto dessas atividades é que vão fazer com que a sociedade mude, a discussão, né, desses temas, o debate sobre os assuntos, né, debater sobre os espaços nas comunidades. Né. Existe esgoto a céu aberto, isso é algo que vai impactar muito na vida, na saúde ambiental e das pessoas do local, como é a distribuição de água, como é a estrutura, né, no seu município, no seu bairro, na sua vila, na sua comunidade. Essas discussões são necessárias, né? Tem arborização, né? Teresina já foi considerada a cidade verde, né? Perdemos, né, esse título para outras cidades que plantaram mais árvores. E aí nós vamos ficar esperando, né? Vamos continuar tirando árvores numa cidade que todas as conversas começam com: nossa, mas está quente, né? Mas está calor. E a gente não planta árvores, fica embaixo de uma árvore durante 5 minutos e depois fica ao céu aberto durante 5 minutos. Não precisa nem da gente dizer aonde você vai preferir estar, né? Então, obviamente, as plantas elas regulam temperatura, colocam umidade no ar, elas mudam o ambiente, trazem também consigo mais vida, né? As árvores trazem pássaros, que trazem outros animais, e a gente vai devolvendo essa dinâmica mesmo em ambientes urbanos, né? Se a gente tem parques ambientais, se a gente tem áreas arborizadas, se nós temos uma cidade que permite que a gente tenha um mínimo de vida, né, os sistemas vão retornando. E essa vida ela traz muitos benefícios, né? A gente consegue diminuir muitas questões que vão influenciar diretamente na vida e na saúde da população. Então, nós precisamos dessa natureza próxima. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma terapia que consiste... A cidade chegou a níveis tão dramáticos, né, que em alguns países existe uma terapia que consiste em você ter um quadrado
no chão, com um pouquinho de grama, e é a gramoterapia. Você vai ter, durante um momento do dia, a oportunidade de botar os pés descalços numa grama. Olha a que nível nós chegamos, né? A pessoa não ter acesso a chão, não ter acesso a nada, e nós sabemos que é algo que a física explica, né? Vocês, estudantes do ensino médio, já devem ter ouvido o professor de física falar que o carro, o caminhão que leva combustível para os postos de gasolina, ele tem uma corrente que, quando ele vai colocar a gasolina lá no recipiente do posto, ele precisa colocar a corrente no chão, porque o atrito durante o transporte com ar, né, vão fazer com que tenha trocas de cargas, né, ele vem eletricamente carregados, e esse aterramento vai descarregar esse excesso de elétrons, né, para evitar faíscas e não explodir, não pegar fogo. E nós também temos atrito com ar, então nós precisamos de contato com o chão, nós precisamos de contato com a natureza, né? E a sociedade, a partir do momento que entende isso, vai tornando a vida mais leve. Até mesmo os efeitos da pandemia da Covid-19 poderiam ter sido diminuídas, e certamente foram, em cidades ecologicamente mais corretas, porque a aglomeração é menor, os ambientes são mais abertos, o ar é mais limpo, a possibilidade de ficar em casa vai aterrorizar menos, porque as pessoas têm um ambiente que dá para ficar em casa, é diferente de uma selva de pedra, onde não tem árvores, não tem vida, não tem acessos, né? Não tem condições sanitárias adequadas, tudo isso tem muito a ver. Daí a educação ambiental é algo da sociedade, né? Precisa ser discutido pela sociedade, porque o impacto é sentido em sociedade, né? A gente fala muito, eu sempre comento com meus alunos, o ambientalista, né, o ecólogo, né, o cientista, ele não é aquele maluco que, vamos abraçar a árvore, vamos ficar aqui, vamos amar as árvores, vamos plantar uma árvore no dia da árvore. É bem mais do que isso, né? São símbolos, né? Mas você tem que compreender o que está acontecendo. Para um pouquinho onde você está, embaixo de uma árvore, e dá uma olhada para cima. E você olhe realmente observando a quantidade de vida que existe naquela planta, né? Então, lá estão formigas, lá provavelmente você vai encontrar alguns pássaros, algumas aves, lá você vai encontrar alimento que serve para a gente, dependendo da árvore, para pássaros. Você vai ter, em alguns momentos do dia, algumas gotinhas de água caindo em cima de você, é a transpiração das plantas, né? E isso coloca a umidade. Uma árvore pode evaporar até 40 litros de água por dia, uma única árvore, dependendo da árvore, do porte. Agora você imagina uma Amazônia, quanto de água coloca no ar por dia, né? É um mar de água, e literalmente as chuvas ali que chovem no Sudeste são formadas na Amazônia. Então tem um motivo para a gente dizer que a Amazônia precisa ser preservada, né? Isso vale para os outros biomas, Pantanal, o nosso maravilhoso Cerrado, né? Nós precisamos olhar para os sistemas e entender que nós nos beneficiamos diretamente. É muito importante a gente entender que faz parte. É muito importante dialogar com a sociedade sobre isso. Eu até sou grato por ter sido convidado, né? Uma conversa hoje mais rápida, né? Mas a gente fica à disposição nas redes sociais. Instagram Damásio _da Roça, se alguém quiser ir lá pelo Instagram, canal da Roça, o link está aí para que a gente possa ampliar esse diálogo, né? E a gente também no diálogo posso lhe colocar em contato com mais pessoas que trabalham na área, porque, como eu falo, não é um trabalho solo, é um trabalho social, precisa ser uma discussão da sociedade. O Fernando não está sempre certo, né? Eu não sou dono da verdade, não sei de todos os estudos científicos, como nenhum de nós sabemos, e daí a importância da sociedade estar dialogando constantemente sobre isso, né? Pronto, e como o Fernando falou agora da interação com a natureza, da importância de todas as vidas, né? De como a árvore ela produz fruto, ela alimenta os homens e os animais, eu vou pedir para o Daniel mais uma vez, última vez hoje, Daniel, botar um videozinho para vocês perceberem a importância dessa interação, não só para nós, mas para toda a natureza. Olha aí, gente, hoje recebendo uma visita ilustre, um gambá
conhecido como mucura aqui na nossa região. Deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem. Um gambazinho. Os cães estão doidos, latindo, eu tive que prender para preservar a vida, né, do nosso visitante. Obrigado, natureza, pela sua presença. Lindinha, né? Eu nunca pensei que ia dizer que a mucura é bonita, mas é bonita. Para quem não conhece, é a mucura. E isso é lá no quintal lá da casa do Fernando, que é feito esse vídeo. Esses e mais vídeos interessantes você vai achar lá no canal, tá bom? O Fernando já passou. Também o nome do Instagram, tá certo? Eu queria agradecer a você que está aí do outro lado, pela sua participação, né, por ter estado conosco até agora. Eu quero agradecer a equipe que está lá na SEDUC, né? Eu não sou apresentadora, eu sou assistente social, mas tenho muito prazer em vir aqui discutir com vocês assuntos tão importantes, um tema tão importante quanto o meio ambiente, né? E aí, lá no começo eu falei, nós temos o direito de ter e nós temos o dever de cuidar, inclusive para que fique para as próximas gerações, né? Agradecer a equipe que está lá na SEDUC acompanhando. Agradecer o canal Educação, porque sempre nos recebe muito bem, nos orienta bem para que a gente possa fazer o melhor para vocês, tá certo? A Adriana Souza está falando excelente palestra. Exatamente, excelente palestra, Adriana. Eu quero aproveitar aqui e agradecer ao Fernando Damasio por ter disponibilizado o seu tempo e a sua experiência para estar compartilhando conosco o seu conhecimento e dicas importantíssimas, coisas que a gente pode estar fazendo no dia a dia que talvez a gente ainda não tivesse parado para pensar nisso, tá? Mais uma vez eu quero mandar um abraço para o Lucas, que está de aniversário hoje. São aqueles mirins que estão nos acompanhando, telespectadores mirins. O Lucas está fazendo 5 anos. E para a minha principal telespectadora, Mariana, minha bebezinha de 2 anos e 10 meses, que está acompanhando lá em casa. Beijo. Tá? Um beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem gostou e o colega não pôde assistir, manda o link, tá? Vai ficar gravado, disponível lá no YouTube. Então, você pode assistir a qualquer momento. Achou interessante? E aí, aquele professor de biologia não pôde assistir, você quer fazer um projeto lá na sua escola? Leva para ele. Leva essa discussão, leva o link, coloca lá que vai ficar disponível. Obrigado, Valdir. Ele disse que gostou muito. E leva o link, ele vai ficar gravado, você pode assistir sempre que possível, sempre que necessário. Leva para uma discussão lá na sua comunidade, na sua igreja, aonde você considerar importante, tá certo? Fora todos os agradecimentos, eu quero muito agradecer ao professor Fernando, né? Foi um papo muito bom, descontraído, de uma forma leve a gente conseguiu discutir um assunto tão importante, né? E o mais interessante, com a experiência de vida dele, né? Ele trilhou todo um caminho de técnico agropecuária, percebeu a importância de aprofundar, foi para a biologia, e hoje ele dá aula na mesma escola onde ele fez o ensino médio, né? Mandar um abraço para os alunos lá da EFA-Soinho, que estão acompanhando, o professor Fernando, né? E dizer a importância da gente devolver para a sociedade, seja como meio ambiente, né, seja como responsabilidade social aquilo que a gente recebe. Muito grata, professor Fernando, obrigado pela sua participação, obrigado pelas dicas importantíssimas, e nós certamente vamos lhe convidar outras vezes. Eu que agradeço esse espaço, né? Nós estamos disponíveis para fazer sempre esse diálogo, né? Eu acho muito importante entender que meio ambiente também é uma questão social, tá? É sobre isso que a gente está discutindo, né? As divisões, elas dificultam os pensamentos, né? E as coisas avançarem. A Ana Carolina falou muito bem, né? Aqui sobre você dialogar na escola com professores, com diretores, igrejas, associação de bairro. É muito importante que esses conteúdos sejam dialogados, porque tem muito a ver com a nossa vida cotidiana, né? Com o nosso dia a dia. Uma horta comunitária em um bairro faz muita diferença. Espaços arborizados em praças faz muita diferença numa comunidade. A gente não ter
esgoto em céu aberto, ter boa distribuição de água, tudo isso influencia muito no nosso dia a dia e na nossa vida, né? Então, nós precisamos conversar sobre isso, precisamos defender, precisamos fazer a nossa parte, desde o destino correto dos resíduos até você evitar produzir o máximo possível de resíduos, reaproveitar, reutilizar esses resíduos, reduzir a quantidade de resíduos, né, os R's mágicos. Então, é fundamental a participação de todos, tá bom? Eu fico à disposição, né, de vocês para continuar esse diálogo. Agradeço cada um que participou agora, ao vivo, ou quem vai assistir depois também, né? A gente deixa disponível para que as pessoas possam ampliar esse diálogo, né? E fazer com que isso tenha resultados práticos na sociedade, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.